Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões nesse evangelho. Quero apenas fazer menção novamente à estrutura que nós temos acompanhado, não é? Nós vimos aqui Lucas registrando o anúncio do nascimento, tanto de João Batista como de Jesus. Depois ele descreveu o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Por último, nós vimos que ele anunciou como foi o ministério de João Batista e agora ele está partindo para o início da descrição do ministério de Jesus. E nós vimos que há três coisas que ele registra antes do início aqui do ministério de Jesus. Primeiro, nós vimos na semana passada o batismo. E hoje nós vamos observar aí a genealogia de Jesus a partir do versículo 23. E na semana que vem nós veremos a última etapa descrita por Lucas dentro aí dos preparativos para o início do ministério de Jesus. Tá? Então vamos ler Lucas capítulo 3, do verso 23 ao verso 38. É uma lista de nomes bem diferentes, então vamos ler com atenção e, sendo esse texto palavra de Deus, vamos ler com fé. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melque, Melque filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Eumadã, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Meleá, Meleá filho de Mená, Mená filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaque, Isaque filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor filho de Serug, Serug filho de Ragaú, Ragaú filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Ó Deus bendito, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa palavra que descreve, Senhor, a linha genealógica do nosso Senhor Jesus até chegar em Adão, e que a reflexão sobre esse texto nos traga edificação, nos traga bênção, nos traga, ó Deus, orientações para a nossa vida, verdades que precisamos crer. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e fale a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto altamente complexo. Eu acredito que é um dos textos mais complexos do Novo Testamento. A vantagem e, ao mesmo tempo, a desvantagem de pregar sequencialmente é que a gente precisa passar por esses textos difíceis, textos que pastor nenhum escolheria a seu bel prazer para um sermão, uma pregação, né? Mas
esse texto é bem difícil, bem complexo. E por quê? Por quê? Nós temos algumas coisas que são fatores, e eu vou trazer isso para vocês saberem, para vocês conhecerem algumas dificuldades da gente entender esse texto, né? Já há bastante tempo existe uma tese de que a genealogia descrita por Mateus, lá em Mateus capítulo 1, é a genealogia pelo lado de José. José, pai de Jesus. E essa tese defende também que aqui em Lucas 3, esta genealogia não é pelo lado de José, mas pelo lado de Maria. Por isso que essas duas linhas genealógicas, elas têm nomes completamente diferentes. Se você ler na sua Bíblia em Mateus 1, você vai ver que são nomes muito diferentes, né? Então essa é uma questão difícil. Seria a genealogia de José ou seria a genealogia de Maria? Ou haveria alguma outra possibilidade, né? No versículo 23, depois de dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos, etc., diz aí, era como se cuidava, filho de José. Essa expressão traduzida, como se cuidava, poderia ser traduzida também como, assim, era como se pensava, filho de José, ou como se supunha, ou seja, supostamente filho de José. Eu entendo que o que Lucas está dizendo aqui é o seguinte: todo mundo acreditava que Jesus era filho de José. Era basicamente isso que Lucas está dizendo. Todo mundo acreditava que Jesus era filho de José. Não era uma questão de dúvida, as pessoas não duvidavam de quem ele era. Ele era filho, de fato, de José. E eu quero apontar aqui algumas diferenças entre a genealogia de Mateus e a genealogia aqui de Lucas. Se você quiser abrir e comparar rapidamente para você ver, a primeira grande diferença é que a lista de Lucas, como a gente acabou de ler, começa em Jesus e vai voltando até Adão, né? E a de Mateus? A de Mateus começa com Abraão e vai indo para frente até chegar em Jesus. Então a ordem é diferente, tá? Essa é uma grande diferença. Então, em Mateus é de pai para filho, em Lucas é de filho para pai. Outra diferença. Aqui em Lucas, se você observar no versículo 23, você vai ver que José, o pai de Jesus, ele é filho de quem? Ele é filho de Eli. E em Mateus? Em Mateus, você vai ver que ele é descrito como filho de Jacó. E aí segue sucessivamente a diferença de nomes, né? Então esse é um grande obstáculo. Alguém cético vai ler esse texto, vai comparar com Mateus e vai falar, algum está errado. Alguma dessas listas está errada, porque não tem como uma pessoa ter dois pais diferentes, né? Tem alguns nomes comuns, né, nas duas listas. Por exemplo, o nome de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, são comuns. É aquela linhagem, vamos dizer, dos patriarcas e as primeiras gerações posteriores. Mas tem um trecho que é levemente diferente. Encontre aí, em qualquer uma das listas, o nome de Aminadab. Aminadab, deixa eu ver aqui, eu esqueci de... Em Lucas 33, não é? Aminadab, isso. Então veja aí, Aminadab, aí vem Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi e... Vocês estão acompanhando, irmãos? Não, já passei de Jessé. Jessé, Davi, depois de Davi? Salomão. Hã? Ah, não, eu li em Mateus, perdão. Aminadab, Naasson, Salá, não é isso? É que está voltando, perdão.
Perdão. É ao contrário, a lista é ao contrário. Então vamos lá. Aminadab, aí volta no versículo 32. Naasson, certo? Depois Salá, Boaz, Obed, Jessé, tá? Aí quem que é o filho de Davi? Natã. Lá na lista de Mateus, quando chega nesse ponto aqui, o filho de Davi mencionado não é Natã, é Salomão. Então, por alguma razão, ele chega ali, ele enviesa, ele não vai pelo lado de Natã. Natã foi um filho de Davi, um dos, né? Então, na lista de Lucas, segue a linhagem de Natã. Na lista de Mateus, segue a linhagem de Salomão, né? E tem um trecho pequeno aí que eles se cruzam. Fora nos patriarcas, tem um outro trecho que essas duas listas se cruzam, que é na menção do nome de Salatiel e Zorobabel. Aqui em Lucas está no versículo 27. Salatiel e Zorobabel aparecem nas duas listas. E se você já leu a Bíblia e leu com atenção, você vai perceber que esses dois nomes estão vinculados ao tempo no exílio. São nomes importantes no período do exílio, tanto que Zorobabel vai ser o governador de Judá quando eles retornam da Babilônia para a terra ali de Canaã. E a pergunta que a gente inevitavelmente precisa fazer é essa: qual das duas listas está correta, né? Qual das duas listas está correta? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós partimos do princípio da fé, de que esse texto é um texto inspirado por Deus e que não contém erros, né? Essa é a fé de todo crente, que a Bíblia é a palavra de Deus. E se há questões difíceis de explicar, não significa, em princípio, que a Bíblia está errada, que é de onde parte os críticos, os céticos. Parte-se da dúvida, parte-se da incredulidade. Os crentes não, os crentes partem da fé. Então, eu creio que nós podemos admitir as duas listas como sendo verdadeiras. Agora, de que forma, né, as duas listas poderiam ser verdadeiras? Primeiro, a gente pode observar algumas questões que eu quero trazer aqui para a gente refletir. Primeiro, cada lista foi construída para um objetivo específico, né? A lista de Mateus, ela não vai até Adão. A lista de Lucas vai até Adão. Então, em Mateus, por começar de Abraão até Jesus, a gente vê ali um propósito. O propósito de Mateus, ele é específico para o povo judeu, né? O povo judeu é o público-alvo de Mateus. Já Lucas é diferente. Por que ele vai até Adão? Porque ele tem um propósito de conectar Jesus não especificamente àquele povo de Israel somente, mas conectar Jesus à raça humana, né? Então nós vemos aqui propósitos diferentes. Como eu disse anteriormente, existe aquela tese, aquela teoria de que a lista de Mateus é da linha de José e a lista de Lucas teria sido a lista a partir do nome de Maria. Mas é complicado a gente chegar a essa conclusão porque não tem o nome de Maria na lista, né? Não tem. Então seria estranho a gente fazer isso, seria uma interpretação talvez um pouco forçada, né, a respeito disso. Agora, por que então que seria diferente, né, o nome de José? Por que o nome do pai de José é diferente nas listas? É possível que a diferença no nome de José, veja, é possível, tá, seja devido à diferença entre a linhagem biológica e a linhagem adotiva. Inclusive, eu ouvi um sermão do reverendo João Paulo, e ele próprio disse, né, ele é adotado, ele é um filho adotivo, né? Então, ele tem uma linhagem biológica e uma linhagem adotiva. E ambas as genealogias são verdadeiras.
para ele, porque ele é um filho adotivo, não é? E Jesus é um filho adotivo. Jesus tem, como nós vamos ver, a procedência divina, mas também a procedência humana. É possível, veja, é uma possibilidade, que José, o pai de Jesus, também fosse um filho adotivo. É possível. E aí alguma das listas seria essa linhagem genealógica, né, biológica, e a outra adotiva. E o que seria surpreendente, né, o que é surpreendente se isso for verdade, é que mesmo vindo da linhagem biológica ou da linhagem adotiva, as duas se cruzam. As duas se cruzam, se tocam em alguns nomes, como nós vimos aqui no tempo do exílio, Salatiel e Zorobabel, como nós vimos antes, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, isso é surpreendente. Eu creio que a gente deve, com esse texto, nos admirarmos realmente com a providência de Deus em fazer Jesus nascer, como cumprimento de tudo que havia sido dito a respeito dele, mesmo com todas essas diferenças. Né? Isso mostra a riqueza da palavra de Deus também, no sentido de que a organização de nomes... Hoje talvez você mal saiba o nome dos seus avós ou bisavós, e a gente vê na história bíblica esse cuidado tão preciso em relação à genealogia. É uma riqueza de detalhes muito grande, não é? E uma coisa também para a gente pensar, eu particularmente nunca vi nenhum judeu questionando a veracidade de ambas as genealogias. Né? Eu não vi, não estou dizendo que não existe, mas eu nunca vi nenhum judeu questionando isso. E os judeus são muito rigorosos nesse sentido, né, em relação à genealogia. Certamente esse seria o principal, talvez, argumento de um judeu contra a divindade de Jesus, ou contra o fato dele ser o cumprimento das profecias, dele ser filho de Davi. Talvez alguém poderia questionar nesse sentido. Mas para nossa reflexão, depois de todas essas questões complexas aí, eu quero destacar aqui 3 verdades sobre Jesus que esse texto claramente nos ensina, que deve ser, portanto, acolhido com fé no nosso coração. Primeiro, Jesus é o filho de Davi. Seja qual lista for, o texto está dizendo, Jesus é o filho de Davi. Isso é muito importante. Tá? Nós devemos nos admirar, porque seja de que forma foi construída essa genealogia, e eu confesso que eu não sei exatamente qual foi o raciocínio, qual foi o critério, exatamente como foi isso, eu não sei. Mas o fato é que a gente pode ver que, independente de como tenha sido, Jesus é revelado aqui como o cumprimento das profecias messiânicas relacionadas ao filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Deus deu profecias incríveis, maravilhosas a respeito de um descendente de Davi. Né? Tanto na linha genealógica traçada por Mateus como por Lucas, ele é filho de Davi, que é filho, por sua vez, de Jessé. Promessas como essa de Isaías 11, versículo 1, Deus disse, do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes, um renovo. Olha que coisa maravilhosa, o profeta Isaías apontando para isso, vai ser um filho de Jessé. E alguém poderia, né, fazer a checagem toda aqui, e questionar alguma coisa, mas não tem como questionar. Independente de por que caminho tenha passado, ele é filho de Jessé. Se quiser pegar por um lado, é filho de Jessé. Se quiser pegar por outro, ele é filho de Jessé. Ele é o rebento de Jessé. Ele é o tronco de Jessé, da onde brota a salvação do seu povo. Né? Em Isaías 11 também, versículo 10, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então veja que profecia maravilhosa, as nações recorrerão à raiz de Jessé. Lucas está mostrando. Lucas, com certeza,
teve o Evangelho de Mateus como uma de suas fontes. Então ele não desconhecia a lista de Mateus quando escreveu, isso é certeza. Ainda assim ele cria uma lista diferente. E eu acredito que uma das razões é essa, para mostrar como, por qualquer caminho, ele é a raiz de Jessé, de onde vem a salvação. Tem também o Salmo 89, versículo 3 e 4, que nos lembra da aliança que Deus fez com Davi. Lá é escrito o seguinte: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração a geração. Deus deu essa promessa para Davi, de que não faltaria um filho dele no trono do seu povo. E alguém poderia questionar, não, mas agora não existem mais reis em Israel, não é mais a linhagem de Davi que está no trono de Israel. Mas Deus nunca teve apenas o povo de Israel em vista nos seus planos. Nunca. Jesus é descrito como o rei, sim, o rei vindo da linhagem de Davi, que assume um reino não político, mas um reino espiritual. E o chamado de Deus para cada um de nós é este que eu destaco, de Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco, veja aí, convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus está falando, olha, me ouçam, venham a mim, e a vossa alma vai viver, porque eu vou fazer uma aliança com vocês, baseada naquilo que eu prometi a Davi. Então, crer que Jesus é filho de Davi é muito importante, porque Deus fez promessas incríveis, maravilhosas para Davi e para o seu herdeiro. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é que Jesus é filho de Deus. Esse texto está dizendo isso, não é? Ambas as genealogias, tanto de Mateus como de Lucas, ressaltam a natureza humana de Jesus. É uma galeria de gente, de homens, de verdade, que existiram. Então, isso tudo aponta para a natureza humana de Jesus. Isso é o que um teólogo diz, inclusive na quinta-feira, Mateus esteve aqui, eu estou ministrando um curso para um grupo de irmãos do presbitério, falando sobre teologia bíblica. E esse autor, o Gerhardus Voss, ele fala de 4 características da revelação bíblica. E uma delas é a real incorporação na história. Ele está dizendo que Deus se revelou de forma incorporada na história. Não foi à parte, não foi um sonho, não foi uma coisa etérea, assim, fora da história. Não, é dentro da história, incorporada na história. E a gente vê isso aqui. A vida do nosso Salvador está estritamente conectada à história da humanidade. Não só a história de um povo que poderia ter supostamente inventado uma história, não. Ele está vinculado à história da humanidade. Ele é gente de verdade, ele é homem. A salvação vem a nós e se faz presente em nosso meio na história. Na história. Quem hoje poderia negar que Jesus Cristo nasceu, viveu, foi crucificado e ressuscitou? Alguns poderiam argumentar contra a ressurreição de Jesus, mas todas as tentativas até hoje foram frustradas. É um fato histórico a ressurreição de Jesus, que, aliás, nós vamos celebrar na Páscoa, no domingo que vem. Então, nós vemos aqui a incorporação da salvação na história. E esse texto diz que ele é filho de Deus, por quê? Porque vai voltando, né, na verdade, a sua linha genealógica, chegando em Adão, que é descrito como filho de Deus. Está aí no final do versículo 38. Então, Jesus é filho de Deus
por ter natureza humana, nesse sentido, de como Adão e todos os seus descendentes, ele é um filho de Deus. A sua origem primeira é Deus, porque Deus criou a humanidade. Mas não é só isso. Jesus não é somente filho de Deus por ser descendente de Adão que foi filho de Deus. Não. Lucas está colocando duas verdades maravilhosas com respeito a Jesus aqui em contraste uma com a outra. De que forma ele faz isso? Gente, olha para o versículo 21 e 22, que a gente refletiu sobre ele na semana passada. O versículo 21 diz que enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo o quê? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí, na sequência do versículo 23 ao 38, é descrita uma genealogia mostrando que Jesus é filho de gente, de pessoas, de homens. Lucas está mostrando, Jesus é filho de Deus, mas não como os outros. Jesus é filho de Deus, mas não só como Adão. Não só por ser criatura humana. Ele é filho de Deus, porque a sua origem é também divina. E teve um outro versículo que Lucas colocou essas duas verdades no mesmo versículo. É no capítulo 1, se você quiser voltar algumas páginas para observar. Lucas 1:32. Em que é feito este anúncio. Este será grande e será chamado, primeiro, Filho do Altíssimo. Depois diz o seguinte: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de o seu Pai. Ele vai ser filho do Altíssimo e vai ser filho de Davi. Ou seja, natureza divina e natureza humana. Essa verdade é fundamental no cristianismo. Não existe cristianismo sem crer na humanidade e na divindade de Jesus. Existem religiões que falam muito de Jesus, mas não o aceitam como filho de Deus, como tendo natureza divina. Então, essa é uma verdade que nós precisamos crer. Vimos a primeira, Jesus é filho de Davi, e agora a segunda, Jesus é filho de Deus. E agora, finalmente, eu quero refletir com os irmãos no terceiro ponto. Irmãos, esse é o terceiro ponto. Jesus passou 30 anos da sua vida sem nenhum destaque. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora. Versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, ao começar o seu ministério. Nós vivemos numa cultura imediatista. Tudo a gente quer para logo, para já. Mas na história bíblica a gente vê que a idade dos 30 anos é uma referência. Não que vai acontecer coisas incríveis, maravilhosas, quando quem ainda não chegou nos 30, quando chegar nos 30, né? Não é bem isso. Mas é uma data, uma idade significativa na história bíblica. Por exemplo, José, no Egito, ele se tornou governador aos 30 anos. Davi se tornou rei sobre Israel aos 30 anos. Pelas contas, o pessoal diz que foi aos 30 anos que o profeta Ezequiel foi chamado lá na Babilônia para desempenhar o seu serviço. E tinha uma idade de corte também para a entrada no serviço da tenda da congregação, do tabernáculo, posteriormente do templo, e essa idade era 30 anos. O período do serviço dos levitas era dos 30 aos 50. Poderia eventualmente também mudar. A gente vê textos que 25 até 20, dependendo da necessidade, do momento histórico.
mas em princípio 30 anos era a idade para se iniciar o serviço na casa de Deus. E veja, a grande parte da vida de Jesus, a maior parte, porque ele viveu 3 anos, o seu ministério foi de 3 anos aproximadamente, não é? Grande parte da vida de Jesus foi fazendo tarefas simples, meus irmãos. Ele era um carpinteiro, como seu pai. Todo mundo conhecia ele ali na vizinhança. Ele era filho daquela terra, fazendo o que todo mundo fazia, sem nenhum destaque. Mas no nosso tempo, os jovens estão muito ansiosos pelo destaque, não é? E por vezes nós negligenciamos as tarefas comuns da vida, achando que são tarefas de menor importância. E é parte de ser humano, meus irmãos, as atividades comuns. Acordar para ir trabalhar, desempenhar bem o seu trabalho, voltar para casa, encontrar-se com a sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do cônjuge, cultivar boas amizades, ter tempo para desenvolver habilidades. Cada um tem a sua habilidade. Qual que é a sua habilidade? Talvez artística, algum hobby, alguma coisa que produza algo em benefício de outras pessoas e que traga também satisfação e alegria para o seu coração. Os estudos, a rotina, enfim, a organização, limpeza, todas essas coisas são coisas comuns da vida. E Jesus viveu tudo isso, meus irmãos, com toda certeza, e muito melhor do que nós, porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Certamente, Deus pode levar alguns de nós a desempenhar papéis importantes na sociedade, realizar grandes coisas. Mas, com certeza, se isso acontecer, não vai sem antes Deus ter preparado um caminho de vida comum, em que a gente vai precisar ser fiel a Deus no pouco. Então a gente precisa olhar para isso. Nosso Senhor é o grandioso Deus encarnado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, que nasceu num lar simples e desempenhou tarefas simples toda a sua vida. Em que o seu maior feito foi morrer em nosso lugar. E a gente muitas vezes quer glória, quer reconhecimento, quer prestígio, quer dinheiro, quer formar os nossos próprios impérios. Não é este o filho do carpinteiro? Diziam as pessoas, quando viam Jesus realizando grandes coisas. Até aqui, que a gente está lendo, ele não tinha feito nada. Nenhum milagre especial. Nenhum grande discurso impactante. Mas quando ele começa a fazer essas coisas, as pessoas vão se questionar. Peraí, ele não era aquele cara que a gente conhecia? A gente conhece as irmãs, a gente conhece os irmãos, os pais. Pois é, meus irmãos. Que a gente tenha essa lembrança, lembrar de Jesus, quando a gente estiver vivendo as coisas simples da vida, e isso forçar o nosso coração a menosprezar essas coisas. Que a gente se lembre, Jesus viveu uma vida mais simples do que a minha. Fez atividades talvez mais penosas do que a minha. Então, Senhor, me ajuda a cumprir fielmente o que o Senhor me deu para fazer hoje. O que o Senhor vai me dar para fazer amanhã, não quero me importar com isso. O Senhor há de me conduzir para ser e fazer o que o Senhor quiser, mas que hoje o Senhor me dê alegria e satisfação nas coisas que eu tenho para fazer no dia de hoje. Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos, que se tornou filho do homem para transformar filhos de homens em filhos de Deus. Coisa maravilhosa. O Filho de Deus
se tornou filho de homem para transformar filhos de homens em filhos de Deus. É o que disse o apóstolo João. Todo aquele que recebe Jesus, recebe também o poder de ser feito filho de Deus. E para concluir, a segunda coisa, Jesus, irmãos, é o homem perfeito, que fez tudo a seu tempo, não atropelou etapas, não pulou fases, nada. Ele foi o homem perfeito, que fez tudo a seu tempo. Por quê? Porque ele se deixou guiar pela mão soberana do seu Pai. E que a gente siga esse modelo. Que a gente busque essa perfeição, essa quietude de espírito. Que a gente possa vencer a ansiedade que tanto nos aflige e a gente possa fazer tudo a seu tempo, como Jesus, e sermos guiados pelo nosso Deus. Então, 3 aplicações finais. Primeiro, confie em Jesus, o Filho de Deus, para que você também se torne um filho de Deus. É só assim. Não tem como você se tornar filho de Deus no sentido de alguém salvo, senão pela fé em Jesus. Segundo, irmãos, não desprezem as listas de nomes. Eu não falei de todos aqui, né? Passaria horas aqui, talvez, falando de todos, e tem muitos aqui que são até desconhecidos, a gente nem tem informação alguma sobre eles. Mas essa segunda aplicação, não despreze listas de nomes. A Bíblia tem muitas listas de nomes e isso não é à toa. Listas de nomes são importantes. Então tem 2 coisas, 2 listas que seria importante ter o seu nome. Primeiro, a lista no hall de membros dessa igreja, no banco de dados dessa igreja. Se você é crente fiel em Jesus Cristo e ainda não foi batizado, não é parte de uma igreja, seja membro de uma igreja. Porque hoje em dia isso tem sido desprezado. As pessoas falam, não, eu posso ser crente do meu jeito, na minha casa, fazendo as minhas coisas. Eu não preciso ter vínculo com nenhuma igreja, não preciso ter meu nome numa lista de membros. Irmãos, isso é importante. Tem lista de nome pela Bíblia inteira. Tem lá em Gênesis, tem em Crônicas, tem aqui nas genealogias de Jesus. O apóstolo Paulo, em algumas das suas cartas, no final ele descreve uma lista de nomes de pessoas ali que faziam parte daquela igreja. Olha, saúda fulano, saúda Beltrano, pessoas importantes que fizeram parte daquele ministério. Então, não despreze listas de nomes e procure ter o seu nome numa dessas listas que serão lembradas no futuro. E tem um segundo livro que você precisa ter seu nome lá, que é o livro da vida. É o livro da vida. E seu nome só vai estar lá pela fé em Jesus. Creia em Jesus. Confie em Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Salvador. Creia nele. Creia nele. Seu nome estará e não poderá ser apagado. Jamais. E a terceira aplicação, meus irmãos, que eu já venho falando aqui, é a seguinte: contente-se em realizar atividades comuns da vida humana pelo tempo que for necessário. Não precisa ser só até os 30. Pelo tempo que Deus colocar atividades comuns na sua vida para você fazer, faça. Não queira antecipar as coisas, não queira pular etapas, não queira procurar caminhos que não são aprovados por Deus para conquistar coisas na sua vida. Não, viva de modo agradável a Deus e seja fiel em tudo, a cada dia. Amém?